Olá, para ti que caíste aqui de paraquedas e não sabes o que é que estás a ouvir. O meu nome é Francisco Crispim e com o meu amigo Diogo Coelho decidimos criar o Has de Cá Vir, um podcast em que dois homens cis, gays, decidiram gravar conversas sobre temáticas LGBTQIAPN+. Tentamos sempre pôr bastante humor nos nossos assuntos, mas trazer sempre algum conteúdo. Além de estarmos presentes em todas as plataformas mais conhecidas de podcasts, temos também episódios mais pessoais, mais íntimos no nosso Patreon, que podes chegar ao link através do nosso Instagram em as.de.k.vir. Portanto, fica atento às redes sociais e agora fica com o episódio desta semana. Olá manas, bom dia. Hoje não tenho o Diogo, é só o Francisco Crispim com vocês. Eu acho que já perceberam um bocadinho aqui o que é que estamos a fazer, uma rubrica nova, um fim de temporada diferente. Hoje com a letra G, de gays, e como convidado trago o Duarte. O Duarte Costa é um profissional dedicado à sustentabilidade e à luta contra a crise climática. Nos últimos 12 anos desempenhou papéis cruciais como gestor de projetos, consultor, comunicador e defensor da alimentação baseada em plantas e inovações sustentáveis. A sua expertise está em comunicar informações científicas sobre riscos climáticos e influenciar decisões rumo à sustentabilidade. Além disso, o Duarte tem uma forte presença política como co-presidente da Volt Portugal, um movimento progressista pan-europeu que advoga pela federalização da União Europeia. A sua paixão pela mudança sustentável e compromisso com a cooperação global torna-no um agente ativo na busca de soluções para os desafios globais. Bom dia, Duarte! Olá, bom dia. Isto hoje já é o nosso segundo date, quase. Isto já É conta como verdade. segundo date. Já conta sim. Manas, eu e o Eduardo já gravámos o vosso episódio e de repente a Apple deu-nos uma grande facada e perdemos os áudios. Portanto, foi uma experiência gira. Deu para nos conhecermos. Foi, Não é, Eduardo? deu para aquecer. Foi o treino. Espero Acho que foi seja o tão treino bom para ter quanto aqui. a primeira gravação, primeiro take. O segundo date, se acontece, é porque o primeiro foi bom, não é? É verdade. Portanto, estamos aqui então para falarmos sobre ti. Duarte, para quem nos está a ouvir, quais são os teus pronomes? Ele e dele, Ele e dele, portanto, e posso tratar por tu. claro. Que eu agora já comecei logo porque já tinha perguntado, Exato. não sei se percebeste. Bem, Nem esperava outra coisa. Duarte, aceitaste o nosso desafio e vens aqui defender a letra G da sigla LGBTQIAPN+. Muito obrigado desde já por essa tua coragem, não é? De vires dar voz a Não, toda uma fatia grande da comunidade. eu é que agradeço o convite De... e a honra, não é? De representar todos os gays, não é? Toda a letra G. Eu acho que não foste convidado assim sem querer, não é? Isto porque o Duarte é um gay giro, político, vegan, religioso. Portanto, acho que temos aqui uma quantidade uma panóplia de características tuas que vais defender com bastante afinco a letra G, não é? Ok, não sei se é muito representativo de todos os gays, mas provavelmente sou Então, pelo representativo de menos um bocadinho de várias. cada. Exato. Um bocadinho de cada tu vais conseguir representar de certeza. Também andas no ginásio, também fazes crossfit. CrossFit não, faço só ginásio normal. É só ginásio. Pronto, então é para os gays padrão. Também, estás a ver? Vamos arranjar aqui sempre uma camada que tu vais conseguir. Mas acho que não sou uma Barbie propriamente, portanto. Não és uma Barbie, pois. Pronto, vamos ver isto. Duarte, da última vez começámos por aqui e vamos começar também. Tínhamos falado em preconceitos e gostávamos de saber qual era o teu. Sim. Bom, preconceitos. Eu acho que, para já, nós LGBTs, nós gays, falando aqui em nome da letra G, sabemos bem o que é o preconceito, porque nós já o sentimos na pele muitas vezes. E às vezes podemos achar que, como já sofremos preconceito,
somos vítimas do preconceito e, portanto, não temos preconceito para com ninguém. Mas não é bem assim. O preconceito, na verdade, aliás, como a própria palavra o explica, vem de uma certa ignorância, ou seja, de eu estar a fazer uma pré-ideia sobre uma coisa que eu não conheço com base noutras referências. E eu acho que todos temos algum preconceito. Eu acho que o meu primeiro, a minha primeira área onde eu descobri isso, ter preconceito, é muitas vezes achar que certas pessoas, não me sentir à vontade com certas pessoas porque já achar que elas não vão gostar do facto de eu ser LGBT. E ter um preconceito de que já vou ser julgado porque aquela pessoa, lá está, numa pré-ideia, numa visão ignorante, aquela pessoa parece confirmar certos estereótipos que normalmente não são muito inclusivos ou que não são muito abertos a pessoas que não são heterossexuais e, claro, isso não funciona bem assim. E depois pode haver um certo preconceito, um bocado ligado neste mesmo que eu acabei de dizer, que é com pessoas que são de facto conservadoras, ou seja, que têm uma visão diferente da minha, eh, e haver um preconceito sobre alguém que pensa diferente de mim, eventualmente achar que aquela pessoa, sei lá, vai defender certas ideias ou vai se comportar em certas circunstâncias de uma maneira que eu acho condenável e depois não é bem assim, não é? Há pessoas que podem ser conservadoras, ou seja, terem uma visão de mundo diferente da minha, mas ainda assim partilharem da base do respeito e da convivência social que é exigida a toda a gente, independentemente da visão do mundo que tenha. Tu lembras-te de uma vez, de uma viagem tua qualquer que tenha tornado essa tua ideia do preconceito mais real? De, Sim. ok, eu vim aqui de pé atrás, mas não é tão assim como eu pensava, não é, assim, não é tão assim como fizeram crer que iria ser. Sim, acho que nas duas direções, ou seja, ter um preconceito positivo sobre alguém e depois ter uma desilusão, no género, por exemplo, quando eu morei em Inglaterra, achar que a Inglaterra era um país muito avançado, muito progressista, muito aberto e tudo mais, e depois também me deparar com algumas situações onde o que eu encontrei foi cabeças quadradas e nada do que eu esperava. E depois também no Egito, por exemplo, onde eu também morei, o Egito é uma ditadura, é um país onde a religião é utilizada para instrumentalizar uma visão de sociedade retrógrada, eu nem diria conservadora, é mesmo retrógrada e arcaica. E depois, mesmo nesse contexto, encontrei muitas pessoas que, na verdade, lutam dentro daquilo que é possível numa ditadura contra essa forma de estar, procuram ser livres, às vezes a muito custo, e, e esses casos surpreenderam-me. Eu morei numa cidadezinha no Egito durante praticamente 2 meses, uma cidade pequena, que é assim muito alternativa, e o que eu achei incrível é que lá nessa cidade, como havia tanta gente de tantas partes do mundo, inclusive egípcios assim com a mente aberta, as próprias populações locais e populações indígenas, estou a fazer assim entre aspas, porque são os beduínos que moram ali na zona do Monte Sinai, eles próprios, que são muito tradicionais, eram já muito abertos porque viviam num ambiente muito aberto. Ou seja, às vezes quando a sociedade se abre e as pessoas começam a descobrir que aquelas pré-ideias que tinham são erradas, as próprias pessoas que nós achamos que iriam ser mais tradicionais e mais conservadoras também se abrem a novas formas de vida, porque no fundo o que nós todos queremos é ser felizes e a uma visão pré-concebida da realidade não nos acrescenta assim muito à felicidade. Portanto, não precisamos de excluir para já uma viagem ao Egito. Não, eu não excluo e antes pelo contrário, super recomendo porque eu adorei e fui muito feliz, mas também tive muitas saudades da liberdade e da democracia, incluindo enquanto LGBT. Acho que dou muito mais valor à União Europeia. Assim que se entra em qualquer ponto da União Europeia, para mim já é tipo sentir-me que estou em casa e é uma diferença enorme. Sim. Portanto, ok. E então, e a outra parte, sem, assim, se consegues contar-nos alguma história assim menos positiva, por exemplo, do Reino Unido ou de outro país qualquer? Por exemplo, sei que estiveste no Brasil. Como é que foi o Brasil, por exemplo? O Brasil, por acaso, eu acho que há muitas histórias positivas. Eu acho que o Brasil está muito à frente da Europa no que diz respeito à emancipação
sexual e a liberdade sexual das pessoas. Ou seja, há muito menos, isto sobretudo é muito forte para as mulheres. Eu acho que é em Portugal, sobretudo em Portugal, assim no contexto europeu, talvez noutros países conservadores, não tanto nos países mais abertos da Europa, mas há uma lógica de que, sei lá, que as mulheres têm que assentar num formato de comportamento e de relacionamento com os homens e de uma forma muito padronizada. Têm que, enfim, à mínima coisa já são chamadas de oferecidas ou coisas piores. E no Uhum. Brasil, não é bem assim. E há muitas mulheres, eu conheci muitas mulheres bastante emancipadas. E há uma cultura diferente de a sexualidade é vivida com muito mais naturalidade, com menos tabu, e portanto homens e mulheres são verdadeiramente livres de viver a sua sexualidade de acordo com as suas preferências, com as suas inclinações e desde que seja tudo consensual, que, Uhum. bom, não me parece que lá seja menos ou mais do que noutros sítios, está tudo bem. E eu acho que isso é um fator positivo para mim, daquilo que eu vivenciei no Brasil e também me ajudou muito na minha própria emancipação. É giro estares a referir isso sobre o Brasil, mas tendo também a realidade que no Brasil é o país onde mais pessoas trans são assassinadas, não É é? verdade. É estranho estarmos a falar de uma perspectiva tão fixe, diria assim, tão low profile, em que podemos ser quem quisermos e afinal acaba por ser um país de muitos extremos, não é? Porque é do país Sim, onde mais se matam pessoas trans, mas depois a sexualidade das pessoas cis é vivida de uma maneira descontraída. sim. Onde mais se matam pessoas trans e também onde também há níveis de homofobia e de preconceito contra lésbicas e gays e outros bastante severo. Um, a questão é que as pessoas terem abertura para viver a sua liberdade sexual não significa que as outras pessoas à sua volta vão ter essa abertura. Ou seja, eu acho que no Brasil há mais coragem para ser quem é quando se é LGBT, mas depois também há às vezes algumas consequências muito trágicas dessa coragem. No entanto, eu Uhum. acho que também no Brasil, assim como na Europa, mas no Brasil isso é muito claro, há uma grande desigualdade social, mas também há uma grande diversidade. E tu tens assim bolsas de pessoas ultraconservadoras, aliás sabemos que politicamente isso cada vez tem tido mais expressão. Há um grupo de, há um grupo de cristãos, normalmente evangélicos ou de outras denominações protestantes, que são ultra puritanos no que diz respeito à sexualidade e alimentam preconceitos sobre a sexualidade. Eu sei, por exemplo, de relacionamentos que tive, é muito diferente quando, sei lá, quando um ex meu vem de uma família católica ou vem de uma família evangélica ou testemunha de Jeová. A história, a relação, o drama de se afirmar é muito diferente. Normalmente, na minha experiência, quem é católico não é que a família salte de alegria, não fica muito feliz, mas respeita, aceita e acaba por a coisa continuar tudo bem, mas numa família evangélica e, sobretudo, testemunha de Jeová, as coisas são bem mais trágicas e envolvendo expulsões de casa, ameaças, a pessoa, ela própria sair de casa porque não se sente mentalmente bem e sente uma grande pressão. Então, existe essa realidade, mas ao mesmo tempo existem espaços onde as pessoas são, e não é espaços privados, é espaços plenos, públicos, seja no Uhum. trabalho, na via pública, no carnaval, na praia, um, onde as pessoas são verdadeiramente livres do ponto de vista sexual. Mas se calhar isto é uma coisa que socialmente devemos olhar, ou seja, quando temos pessoas demasiado livres aos olhos dos outros, talvez isso alimente uma, desculpa, uma certa resistência das pessoas mais conservadoras. Se calhar aqui na Uhum. Europa, como ainda não somos assim tanto emancipados, se calhar também não levantamos assim tantas ondas por causa disso.
Pois, se calhar também tem a ver com o facto de ser um país tão grande e com uma amostra tão grande de todo tipo de pessoas, não é? A própria a questão, por exemplo, da extrema-direita e dos extremismos, a expressão extrema lá é mais alta, não é? Ganham mais coragem também para ter esse tipo de atitudes negativas, não é? Para com a comunidade. Passa-se um bocadinho, se calhar, a imagem de se ele faz e se ele diz isto, por exemplo, uma pessoa no poder diz que podemos ter armas e que podemos andar aí a matar quem quisermos, se calhar eu também posso garantir que sou. Sim, Enquanto que, se calhar, em Portugal vives essa realidade um bocadinho mais escondida, não é? Lembro-me das sondagens saírem todas ao lado em relação, por exemplo, a um partido português e é perceptível. As sondagens iriam sempre sair erradas porque ninguém tem a coragem de admitir de eu voto naquela pessoa porque concordo que a população cigana tem que ser toda exterminada ou expulsa do país e que não podemos aceitar estrangeiros e vamos ser patriotas e lutar pela soberania do país, não é? E ninguém admite isso, portanto, se não admitem numa sondagem anónima, só quando se vai às urnas é que se percebe a real dimensão, por assim dizer, das pessoas com esse tipo de opiniões políticas, não é? sim, mas eu acho que isso também aconteceu nas eleições do Brasil, as sondagens estarem sempre erradas e depois, para mim, haver uma coisa chocante que foi o Bolsonaro, depois de toda a porcaria, passando a expressão, nós vimos todas as gozar com quem morreu no Covid, de disparar a pobreza em níveis gravíssimos, teve mais votos do que teve antes de ser presidente. E nas sondagens nunca havia essa projeção. Eu acho é que, e voltando aqui ao tema da emancipação e da liberdade sexual, eu acho que é preciso haver um trabalho de levarmos todos em conjunto. Ou seja, há pessoas que são LGBT, há pessoas que não são LGBT e que também são. Quer dizer, há pessoas que são livres do ponto de vista sexual. Algumas LGBT, outras que são heterossexuais, whatever. E há outras pessoas que são mais conservadoras na sua vivência, emancipação, expressão sexual. E tudo bem. O que nós precisamos é de, para além, nós já mudamos a nossa legislação para garantir igualdade e liberdade. Ou seja, as pessoas são livres de amar a quem quiserem amar e são livres de viver uma vida de acordo com isso. No papel. Mas o que falta é verdadeiramente políticas, programas que nos avancem em termos de agora é preciso que esta lei seja cumprida. Da mesma maneira que nós temos políticas de saúde para que, bom, isto agora alguém que está a ouvir pode nos dizer temos políticas de saúde mais ou menos, está tudo uma grande porcaria. Bom, mas o que eu queria dizer era, nós temos políticas de saúde para garantir os direitos de acesso à saúde. Temos políticas de educação para garantir os direitos de acesso à educação. Políticas de cultura, transportes públicos, etc. Nós precisamos de políticas para, depois de ter mudado uma lei que durante séculos não existia, ou seja, durante séculos era proibido ser LGBT, durante séculos era criminalizado uma pessoa ter relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo, e depois simplesmente retirarmos o crime, mas não estamos a fazer grande coisa do ponto de vista de política, estamos a fazer do ponto de vista social, de coletivos e ONGs, do ponto de vista cultural, mesmo Netflix e outros conteúdos de massas e telenovelas e apresentadores como o Gosha e outros fazem um trabalho de dar visibilidade, mas eu acho que falta aqui um conjunto de políticas públicas que, por exemplo, permita que estes coletivos e outros entidades tenham meios e hajam uma liderança de Estado para alcançar níveis de aceitação e de inclusão e, sobretudo, fora dos centros urbanos, onde é mais fácil ser LGBT. Há muitas cidades do interior de Portugal. O interior, eu digo, fora do eixo Lisboa-Porto. Por exemplo, Santarém não é propriamente muito interior, mas estive lá no Pride e a situação lá é grave. O município recusou-se a apoiar, portanto acha que está no direito de impedir um coletivo que faz um trabalho para que a lei e que os direitos humanos sejam alcançados. Agora, este fim de semana em Bragança, tivemos pessoas a atirar ovos e a protestar contra a marcha LGBT. Em Beja, temos situações de bullying nas escolas, muitas vezes proferidas pelos próprios professores e o staff da escola, e uma impunidade sobre este tipo de bullying.
Há tempos atrás eu estive a falar com um polícia coordenador do programa Escola Segura, aqui na zona de Lisboa, e perguntei-lhe sobre esta questão do bullying e do ciberbullying. E a polícia faz um trabalho de preventivo, de formação, mas este tipo de intervenções têm que ser mesmo amplificadas e têm que ser quantificadas. Quantas pessoas nós conseguimos mudar os comportamentos? Quantos potenciais bullies conseguimos prevenir? E isto Uhum. custa dinheiro, tem que ter objetivos, tem que ter acompanhamento, não basta simplesmente mudar a lei no papel, porque a lei aplica-se a todos em Bragança e em Lisboa, no papel, mas na prática nós sabemos que não. Falta criar, se calhar, espaços onde se junte toda a gente, não é? Falta criar ali um espaço público de discussão para quebrar também um bocadinho essa ignorância em relação à comunidade, não é? E aproximar as pessoas para que elas se conheçam, consigam vivenciar essa experiência de lidar com pessoas LGBT, de conhecer as histórias de vida, não é? E Sim, perceberem que o bicho não é um bicho de sete cabeças, somos pessoas como as outras e temos os mesmos direitos e não queremos mais, porque a ideia sempre que eu vejo quando vejo alguém a criticar prides ou criticar a comunidade é que passa a mensagem que nós queremos mais direitos do que o que temos. Do que as pessoas não LGBT têm, não é? A ideia é sempre, eles querem muitos direitos, está bem, mas tu tens direito a ter filhos, por exemplo. Eu sou gay e quero ter um filho, como é que eu faço? Não é? É que é muito bonito falar em adoção, mas eu vou adotar uma criança que ainda não nasceu daqui a 10 anos. Porque me vão dificultar a vida por ser LGBT. E agora achas que são direitos normais? E há pessoas às vezes que, fazendo este tipo de perguntas, vão conseguir perceber a realidade que nós vivemos, não é? E vão se aproximar e vão aceitar. Agora, falta é espaço, falta criar políticas, lá está, sociais, como estavas a dizer, para criar este tipo de espaços. Eu sim. vivo numa zona bastante privilegiada em relação a isso. Torres e a Zona Oeste está ao abrigo da Oeste Sim, um programa de é um programa social de apoio da União Europeia para fins sociais e numa das associações onde eu participo nós estamos a ir às escolas com o programa Mais Saúde aqui no Conselho em Torres e eu vou às escolas falar sobre isso, sobre a igualdade de género, sobre orientações sexuais, explicar-lhes um bocadinho o que é. E ainda se nota muito que as crianças estão super abertas ao tema, super curiosas, porque hoje em dia começam finalmente a levar com a informação, começam a ser bombardeados com a sigla na Fox, nas publicidades na rua do LGBTQIA e começam-lhes a explicar a sigla, mas não se explica com fundamento, não há mais que aquilo, é 2 minutos de atenção e desaparece, não é? E nota-se muito que as crianças são super inclusivas, em termos, por exemplo, de igualdade de género, estão super à frente daquilo que era a nossa vivência, se calhar, com a idade delas, mas falta-lhes conhecimento, falta arranjar políticas de educação para quebrar aqui um bocadinho os estigmas e quebrar um bocadinho a ignorância sobre a comunidade, não é? Sim. E acho que temos que olhar para isto e começar a pensar nisto como, não como campanhas eleitorais, não é? Porque a comunidade também é usada muito como campanha eleitoral, muito como campanhas para angariar massas, mas numa perspectiva real, começar a tentar levar isto para o quórum público, não é? Começar a discutir esta temática cara a cara. Sim, sim, eu acho que o que se passa, o que tu acabaste de dizer, que é muito fixe, e já agora também não sabia que eras Torres Vedras e eu também tenho, as minhas raízes também vêm de Torres Vedras. Eu Eh, vou ter uma casa nova cá, se quiseres vir visitar, Quero depois já, para o terceiro ou pô, quarto date. ok, eu vou aceitar o convite. Um, e eu gosto muito de Torres Vedras. E não sabia que havia essa realidade que acabaste de escrever, mas é justamente isto que, neste momento em Portugal, se tu tens associações que têm fundos europeus que te viraram e que conseguem, que têm profissionais de saúde como tu lá dentro e que têm esta disponibilidade para ir às escolas e as escolas estão abertas e vão fazer este trabalho de formação, essas crianças e esses jovens têm essa base para poderem viver de uma forma mais livre. Mas noutras partes do país, quando isso não acontece, isso já não existe. É por isso que uma política de Estado, que é inclusiva para todos, faz a diferença. E eu acho que o ponto que tu estás a trazer é um ponto central,
para toda a gente, não é só para LGBTs, que é o ponto da educação sexual. Ou seja, o sexo é uma coisa Uhum. intrínseca ao ser humano. Não podemos continuar a viver como se ele fosse uma coisa eh, feia, distante, que só acontece depois Entre do quatro casamento. paredes ao Não, escuro. exato. O sexo faz parte da nossa natureza humana, de toda a gente, de quem o faz e de quem não o faz. E quando o sexo, a sexualidade começa a emergir no corpo humano na puberdade, antes da maioridade. Ou seja, não é bem na infância, é na adolescência, portanto, na transição de um ser Uhum. humano que é uma criança para um ser humano que é um adulto. É um processo que leva anos. E esse período A verdadeira explosão de hormônios, não é? exatamente. E esse período é um período em que a pessoa, apesar de ter um corpo já a entrar na fase adulta, portanto, numa sexualidade adulta, ainda tem uma mentalidade e uma experiência de criança, ainda não sabe exatamente como é que aquilo funciona. E a educação sexual é justamente permitir que estas pessoas vão já de antemão com o conhecimento científico, e que não é ideológico, nem tentar endoctrinar ninguém em nenhum tipo de comportamento social, é o comportamento sexual, é um passar conhecimento psicossocial, científico, biológico sobre a sexualidade e sobre as suas diferentes formas, sem formatar ninguém em se és homem tens que gostar de mulheres e tens que fazer assim quando estás com uma mulher. Não, não se trata disso. Trata-se de dar a conhecer, até porque uma pessoa que seja heterossexual precisa de entender as dinâmicas de outras pessoas que tenham outras formas de sexualidade. Há outros temas como a ideia de consentimento, a, Sim. a ideia de o que é a segurança nos relacionamentos e dating online, que é outro nível de exposição, que conteúdos sexualizados é que existem na internet e que podem ser bons ou que podem ser maus e que podem até influenciar e adulterar a forma como depois estes seres humanos se vão relacionar sexualmente. Nós vemos como há tantos casos de mulheres que têm relações sexuais, que se queixam de ter relações sexuais com homens muito erotizadas e influenciadas pela pornografia, porque somos uma geração que cresceu sem referências de educação sexual nenhuma, nem na escola e na maioria das vezes nem em casa, também sem ser, nem mesmo na produção cultural era muito raro, e muitas vezes a única coisa que havia hum, era a pornografia. E isso tem esse lado. Eu não sou contra a pornografia, obviamente, mas acho que aliás, são conteúdos definidos por lei para acima de 18 anos por um motivo, porque eu acho que há muita coisa disponível online que pode adulterar a forma como uma pessoa se vai aprender a relacionar sexualmente. E nós não devíamos ter medo de falar sobre isto, porque é a segurança, a É saúde, não liberdade e é? a saúde sexual da nossa sociedade, do futuro da nossa sociedade. Quando estamos a falar aqui, não é bem de crianças, é de jovens que vão ser os adultos daqui a poucos anos. Um jovem de 14 anos, daqui a 4 anos já tem 18. E daqui a 10 Uhum. anos está no mercado de trabalho, está a cotilhar a casar. Portanto, não estamos a falar de uma coisa assim tão distante. E nós temos muito pouco disto, muito pouca educação sexual. Há um estudo, aliás, da Universidade do Porto sobre educação sexual e sobre homofobia e transfobia nos jovens portugueses, e os números são assustadores. Quando achamos que os jovens hoje sofrem menos de homofobia e transfobia e tudo mais, é verdade, mas os números sofrem menos, mas ainda existem níveis muito preocupantes de discriminação, de agressão, de bullying, de depressão e de problemas de saúde mental associada à discriminação por ser LGBT. Então, a realidade, nós estamos muito longe daquilo que a lei já prevê. A lei é ótima. A lei não há nada propriamente na lei que nos discrimine. Aliás, pode haver Uhum. algumas pequenas nuances que podem ser ainda conquistadas, mas é uma questão que já não é legal, é uma questão de prática. E por isso eu, enquanto LGBT e enquanto pessoa ativa na política, o que eu mais gostava de ver acontecer é justamente políticas para garantir a educação sexual e garantir que as coisas saiam do papel para a realidade. A lei sai do papel para a realidade. Em todo o território, não só nos centros cosmopolitas e nas pessoas mais progressistas. Claro, até porque hoje em dia tens os meios informáticos para chegar a todos os pontos do país, não é? E os meios sociais físicos, não é? De prevenção, educação e orientação, principalmente orientação, dentro dos meios informáticos, por exemplo, acho que é uma das coisas mais importantes e que devia ser feito e que depois não acontece, porque hoje em dia tu tens miúdos com 8 anos, 10 anos, com acesso ao TikTok, com acesso ao YouTube, com acesso
a toda a raça de plataformas online, não é? Que vem toda a raça de conteúdo sem qualquer, se calhar às vezes, sem qualquer proteção da parte dos pais e uma total ignorância. E temos os pais a dizerem que não querem educação sexual nas escolas porque estamos a sexualizar as crianças, quando elas já são sexualizadas sem supervisão por uma aplicação qualquer Exato, que nos elas espaços mais pertencem e que perigosos. estão a ver. É exatamente. Portanto, se calhar esta parte da educação passa por sensibilização aos pais também dos perigos a que as crianças estão expostas na internet e mostrar-lhes que não vamos sexualizar as crianças, vamos sim mostrar-lhes que se calhar falam com estranhos na internet todos os dias e que algum deles pode ser alguém com intenções maliciosas perante os filhos, não é? E isso sim é grave, isso sim é perigoso. E as pessoas não têm esta noção. Eu acho que cada vez menos os pais têm noção dos riscos que estão a expor as crianças à internet, sem supervisão, sem qualquer conhecimento, porque se tu perguntares a um pai, hoje em dia, se calhar o que é o TikTok, já conhece, mas amanhã vai aparecer uma aplicação nova, qualquer que substitui o TikTok, e eles demoram meses até descobrir essa aplicação, não é? Portanto, o passar do papel para a prática passa também por educar os pais a boas políticas de saúde, porque saúde sexual e educação sexual precisam de ser faladas porque há doenças que se transmitem por via sexual, há comportamentos de risco, há falta de consentimento, se calhar, em algumas atitudes, e as crianças têm que saber o que é isto, têm que saber proteger, têm que saber que não estão sozinhas. Sim, e eu acho que tu tocaste aí num ponto que me fez lembrar, quando os pais que podem não querer que os filhos tenham educação sexual e às vezes sentem-se seguros porque confiam nos filhos ou disseram aos filhos, olha, quando estás no telemóvel não podes falar, só podes falar com colegas que tu conheces, não podes dar o teu número, não sei o quê. E então eles acreditam, confiam nos filhos, os filhos até são obedientes e acham que vão seguir aquelas regras e então estão seguros. O que não estão a ver é que há uma série de outros riscos para os quais essas regras não os protegem. Não os protegem nem a eles, nem à sua família, aos seus filhos. A única forma de proteger uma pessoa de uma vivência sexual e um crescimento sexual que não é do seu melhor interesse, digamos assim, ou seja, que pode não ser saudável, é dotar aquele ser humano desde o início daquilo que são os comportamentos saudáveis, seja na questão do consentimento, seja na questão de evitar doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez indesejada, de também evitar, aqui estamos a falar dos temas mais graves, mas há outros temas, por exemplo, da inteligência emocional, da inteligência relacional, da intuição, coisas que nós na escola não aprendemos, porque a nossa escola é 200% académica, praticamente, à exceção de educação física. Tudo o que fazemos é muito desenvolver competências mais académicas, mas também há competências que são necessárias do ponto de vista emocional e social. E eu acho que a educação sexual também passa por aí, porque muitas vezes a sexualidade é um resultado de uma leitura de emoções e uma leitura de instintos. E nós precisamos de psicoterapeutas nas escolas, de psicólogos, mas também de, fora isso, precisamos dessa orientação, porque os pais têm um papel fundamental, mas estão limitados naquilo que eles conhecem e conseguem dar resposta. E depois também lá está de novo. Há pais que até podem ser completamente capazes de fazer toda essa dinâmica da educação, mas a maioria talvez não vai ser. E tu então precisas de política de Estado que garanta que toda a gente tem acesso, independentemente de ter ou não ter pais ou um contexto familiar, que lhe dê essa garantia, porque senão continuas a perpetuar as desigualdades em que quem teve uma educação A, B ou C vai ter uma vida muito mais equilibrada e feliz do ponto de vista das relações e da sexualidade. Quem não teve, provavelmente vai ter as depressões, as dificuldades, eventualmente situações de abuso, doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas, e socialmente estamos todos no mesmo barco. Portanto, se há estas pessoas a ter estes problemas, isso é uma fatura que todos pagamos. Estamos todos mais em risco. Aliás, se falarmos de doenças sexualmente transmissíveis, são problemas de saúde pública, portanto, podem chegar mesmo a quem tem comportamentos seguros. E por isso eu acho que quando temos educação sexual nas escolas, quando temos políticas que promovem o debate e a desconstrução de preconceitos, todos, mesmo os não LGBTs, mesmo quem não tem filhos LGBT ou quem não acha que vai ter, todos beneficiamos porque estamos todos no mesmo barco. Claro, e estás a criar os adultos da manhã, não é? Se uma criança cresce num ambiente saudável, em termos sexuais,
vais prevenir muitos comportamentos erráticos em adultos, não é? Portanto, estás a criar uma sociedade melhor de base e não andar atrás do prejuízo sempre, que é o que eu sinto em Portugal. Andamos sempre atrás do prejuízo, Sim, não é? em todos os temas, praticamente. Em todos os temas. Eu lembro, por exemplo, da despenalização do aborto, era uma questão social que estava à vista de todos, não é? Era fácil ver que uma pessoa com posses monetárias ia para fora do país fazer uma interrupção voluntária da gravidez e uma pessoa que não tivesse posses monetárias tinha que fazer no vão de escada ou dava a criança para a adoção ou viviam uma calamidade social, não é? Simplesmente por uma política que também, e aí agora vamos entrar se calhar um bocadinho na parte da religião, também manipulada por séculos de uma castração religiosa e de comportamentos sociais ditados pela religião, que nos levaram também a este tipo de ignorância social, por assim dizer, não é? E que agora estamos a desmistificar um bocadinho. Nós na primeira gravação falámos bastante de religião. Acho que Sim, podemos entrar por aí também agora com esta temática, podemos entrar por aí, porque a verdade é que este novo Papa tem trazido um movimento novo, um ar fresco à religião católica, não é? E que vivemos um bocadinho na religião o que vivemos na política. Está tudo muito escrito no papel, está muita coisa dita pelo Papa, mas os temas ainda não estão a chegar a todas as congregações, a chegar a todas as paróquias à nossa volta, não é? Tu viveste isto na primeira pessoa, quando invadiram a igreja que estava a ter uma missa com membros da comunidade e que foi invadida agora durante a JMJ. E acho que isso é essa parte que temos que dar alguma visão também, alguma visibilidade para que estas situações não aconteçam, não é? Temos um Papa que é o pontífice maior da religião católica a dizer-nos que as pessoas são todas para amar, temos que amar toda a gente, e essa mensagem não chega a toda a gente na mesma. O que é que achas que acontece ou que está a acontecer? O que é que está a dificultar esta passagem da mensagem? sim. Olha, tu disseste aí uma coisa que me fez lembrar também a minha área profissional, que é no papel, muito bem, que é alterações climáticas, o combate à crise climática. No papel estamos todos a dizer que é preciso combater e depois no dia a dia vamos alargar autoestradas para combater o trânsito, vamos descontar ad infinitum os combustíveis em vez de estarmos a investir em transportes públicos. Atenção, eu não sou um fanático que acha que os combustíveis devem custar horrores, mas acho que se descontamos também temos que libertar as pessoas desse uso. E agora, passando para o tema da religião, eu acho que sim, temos boas notícias, que temos um Papa que percebe que estamos no século XXI e que a mensagem de Jesus, não é? A mensagem de Cristo, que é o grande centro da religião cristã, seja ela qual denominação for, tem uma aplicabilidade nos dias de hoje, uma mensagem de amor, uma mensagem de inclusão, uma mensagem de perdão, encaixa e é necessária. Mas nós temos aqui outras coisas a acontecer no século XXI que não estavam a acontecer antes e que precisam, não podem ser ignoradas. Não podemos simplesmente achar que vamos fazer como sempre e que miraculosamente as coisas vão dar certo. Não, as igrejas têm um papel de trabalhar para o bem comum. Não são um espaço espiritual, mas também são um espaço de trabalho comunitário. E a Igreja Católica, em particular em Portugal, tem um papel fundamental de trabalho social junto das pessoas mais vulneráveis. E o que eu sinto é que o Papa tem essa consciência, por exemplo, tem a consciência que no século XXI há uma crise climática que ameaça tudo, não só ameaça a ação, na perspectiva dos católicos, os católicos não acham que não houve Big Bang e que foi Deus que criou o planeta em 7 dias, não acham isso, mas acham que toda a beleza da humanidade, da natureza e do universo tem que ser resultado da vontade de Deus. E nesse sentido, essa vontade está a ser destruída. Portanto, esse é um dos pontos. Mas depois, essa destruição está a ter um impacto muito negativo em muita gente, sobretudo em pessoas neste planeta mais vulneráveis. E o Papa Francisco é muito vocal sobre isto. Mas depois, tem aqui um problema
que é as suas palavras são boas e são encorajadoras, mas depois é difícil, lá está, o passar do papel à ação. Acho que esse deve ser um dos grandes desafios do nosso século, é tentarmos ter uma ação coletiva e não só individual, mais coerente com a informação que temos, com aquilo que sabemos que está certo. Isto também se aplica, por exemplo, à aplicação daquilo que sabemos cientificamente que é mais correto, mas depois não conseguimos largar certos hábitos ou certos instintos mais egoístas. E eu acho que o Papa Francisco faz esse trabalho. Agora, para mim, na JMJ, o que ficou explícito é que o Papa precisa de ajuda para conseguir fazer a Igreja avançar para aquilo que seria viver o exemplo de Jesus ou tentar implementar de forma comunitária essa vivência religiosa que é seguir a mensagem de amor de Jesus no século XXI, com todas estas dinâmicas de crise climática, de polarização da sociedade através dos populistas. O Papa também fala muito disto e ataca e critica muito estes líderes políticos que se aproveitam das angústias das pessoas para as instrumentalizar e ganharem poder através delas, porque o que acontece no populismo é justamente isto. Temos pessoas que vão falar dos teus medos, ou até que vão semear um medo em ti onde que não existia, sobre a imigração, sobre os LGBTs que estão a manipular as crianças e que estão a sexualizar as crianças, sobre a guerra, sobre teorias da conspiração, e depois com esse medo a pessoa vai votar em quem se sente segura, porque quando a pessoa tem medo, o que é que procura? Segurança. E quem é que está a dar a segurança para esse medo? Obviamente a pessoa que colocou lá o medo, que é a pessoa que sabe as palavras certas para dar segurança àquela pessoa. Portanto, mas isto é uma instrumentalização daquelas pessoas, porque esses partidos têm zero capacidade de trabalhar nos temas que se preocupam e também não há muito a trabalhar porque são coisas muitas vezes fabricadas por eles. Isto vê-se, por exemplo, na Finlândia, onde a extrema-direita entrou num acordo de coligação para formar governo e neste momento tem pessoas completamente incompetentes até para fazer aquilo que se propunham a fazer. E estamos a falar da Finlândia, que é um país que toda a gente sonha como ideal e não é preciso ir tão longe. A Itália, por exemplo, a mesma coisa. As políticas neste momento estão a entrar mais imigrantes de forma ilegal e há mais refugiados a chegar e mais problemas nas fronteiras da Itália do que antes de estar lá a Meloni, que tinha esta bandeira gigante. Mas as coisas não se... As soluções dos nossos grandes problemas não se resolvem com sensacionalismos, com palavras fáceis. Enfim, mas eu acho que quem nos está a ouvir neste podcast sabe bem os problemas destes partidos. Deixa lá o podcast. Pronto, vamos falar de outras coisas, só o podcast em paz. Vamos falar sobre alterações climáticas. Então é assim, eu estou a construir casa e quero saber qual é a tua opinião real sobre painéis fotovoltaicos e bomba de calor. Pode-se usar? É verde ou é fantochada? Uau, tão específica essa pergunta, não estava à espera. É porque eu estou a construir casa, não, portanto eu vou pôr painéis fotovoltaicos e bomba de calor. Sim, as bombas de calor são super eficientes do ponto de vista energético e acho que são uma solução fantástica para combater a nossa pobreza energética, que é um problema grave em Portugal. E já agora podes usar o fundo ambiental. Não, esquece. Usar o fundo ambiental, lá está. Falamos das realidades do que é o papel e das realidades do que é na prática. Sim. É muito giro falar do fundo ambiental e depois vais ver as regras e tu precisas de 30 mil milhões de papéis que não sabes onde é que os vais arranjar. É quase como aquele... Ao mesmo nível daquele cheque de educação digital. Eu comecei um curso de cibersegurança e já falei aqui no podcast sobre isso. Antes desse cheque existir, foi o Diogo que me falou nele e disse: está aqui uma coisa interessante para ti que vai-te ajudar a custear um bocado o curso. O curso até era caro. Vai-te ajudar. Eu fui ver as regras, saquei os documentos, eu preciso de documentos, até preciso quase pedir autorização à minha mãe, como encarregada de educação, para mandar os papéis junto. Aquilo é uma complicação. Parece um bocado a questão do eu dou-te, mas não dou. Percebe? É um bocado estranho essa situação e é isso que a gente vive em Portugal. Isto está aqui, existe, mas não é para ninguém. É para fingir que existe. Não, mas isso é uma característica em especial deste governo. Não sei se outros governos anteriores eram muito diferentes, mas este governo funciona muito assim. Nós, por exemplo, tivemos uma coisa gravíssima que nós não utilizámos uma grande fatia das verbas que tinham sido disponibilizadas durante o Covid para apoiar as empresas
E depois o motivo que se foi a ver, saiu no relatório do Tribunal de Contas sobre os fundos que foram criados durante o Covid, porque as coisas eram extremamente complicadas e as pessoas não tinham acesso. Eu- e isto é uma cena, pá, que não dá para entender porque é que se está lá o dinheiro para Porque é que é tudo gastar tão e se nós burocrático, não achamos é? que, que pôr uma bomba de calor ou financiar uma formação digital é necessário, porque é que vamos fazer as coisas tão complicadas? Eu acho que são tão complicadas porque há sempre um medo que agora, de repente, vamos ter aqui uma adesão brutal e que isto vai custar imenso dinheiro. Ah, Melhor ainda, porque as melhor, pessoas vão exato, estar exato. Mas temos educadas. uma lógica que eu acho que ainda vem do Salazar, de fechar os cordões à bolsa, de ser sovina, literalmente. Temos governos sovinas quando se trata de dar dinheiro às pessoas porque acham que vai ser mal usado, que vai ser muita gente, que vai custar muito dinheiro. E na verdade não é assim que E o funciona em dinheiro não lugar. é deles. Exato, o dinheiro não é deles, mas cabe-lhes a eles decidir como é que gastam o dinheiro. Se querem dar um cheque digital, se querem dar um apoio durante o Covid, epá, é preciso que as coisas sejam acessíveis para que funcionem, porque, na verdade, uma boa performance de um governo é gastar bem o dinheiro. É gastar o dinheiro, não é ficar na conta, e gastar o dinheiro que tenha resultados e terem dados sobre isso. E isto, infelizmente, é uma Exato. cultura política que não existe em Portugal. Aqui há uns dias, queria fazer o passe navegante online. Tu não estás bem, eu até partilhei isso no meu Instagram. Não estás bem a ver a quantidade de documentos eu precisava. Para já, aquilo antigamente, devem-se lembrar que isto estão a ouvir, que para fazer o passo era preciso preencher aquelas folhinhas de papel que tem aquela coisa, aquele blueprint, sabes, que escreves numa folha e que ia Sim, para debaixo. sim. Pronto, tínhamos que fazer isso. Agora, digitalizá-lo. Digital, não é digitalizado. Ótimo. Eu estava a preencher os campos e de repente o que é que me aparece? Tinha que baixar um PDF com essa folha e tinha que E preencher na preencher à mesma a mão. folha e fazer o upload. Ainda precisava de mais de uma declaração em como autorizava a fazerem cópias do meu cartão de cidadão. Eu, pessoal, eu só quero andar a transportes públicos. Precisam de saber o meu Estás género, a a minha ver? morada de casa precisavam de saber tudo. Eu só quero um passezinho para. Tipo, É há países muito em que tu chegas difícil. ali e compras, sei lá, 40 euros, eles dão-te um bilhetezinho normal e aquilo podes usar às vezes que quiseres durante o mês. É tão simples quanto isto. Mas não, em Portugal nós complicamos tudo. Complica-se. Não sei, Complica-se não sei tudo, não é? porquê. Não sei porque é que temos Quando a essa era digital lógica. existe, Não, mas não quando a é? era digital implica escrever uma coisa em papel e mandar, epá, é, ainda É para mais, estúpido. é os mesmos campos que já estavam lá online. Exato. Há coisas tão simples como um leitor de cartões, inseres o cartão de cidadão que tem lá toda a informação e fica carregado e a candidatura foi submetida. Exato. Acabou. É que não precisavas de mais. Há coisas que o dinheiro é tão mal gerido e tão mal investido, não é? Que andamos com este tipo de. Parece que é a política do erro. Eu hoje vou fazer um bocadinho assim e vou errar para amanhã ter trabalho para fazer. E amanhã vou resolver este problema e criar outro. E andamos sempre nisto. Mas em tudo, não é? Em Pois, tudo. Estamos a falar sim, de políticas sociais, políticas ambientais, políticas de transportes, tudo. É tudo na base de o sucesso do erro. Lembra-me aquelas empresas que vão fazer obras e hoje arranjam a janela, amanhã estragam a porta. Não é? E andam sempre a fazer obras. Parece sim, quase a Sagrada Família em Espanha. sim. Mas eu acho que nós podemos ser muito melhores do que isso, porque eu acho que há muitas pessoas em Portugal que não funcionam dessa maneira. Há muitas pessoas que se indignam com essa forma de funcionarmos na administração pública e não só. Há muitas pessoas dentro da administração pública que sonham por uma máquina de administração pública verdadeiramente eficaz e ao serviço das pessoas. O que eu acho que é o nosso problema é termos as lideranças erradas. É termos pessoas, por Acho que são exemplo, tachos. sim, temos pessoas que querem estar no poder pelo facto de estarem no poder, enquanto que, não só no voto, mas em novos partidos, eu sinto que aquelas pessoas estão a trabalhar porque querem chegar ao poder para fazer coisas com esse poder. Podemos gostar Por amor mais. à camisola. E não, sim, é porque acreditam na democracia e pensam: epá, isto está muito mal, eu não quero que isto continue assim, isto tem que mudar, isto pode mudar, então tenho esperança que pela democracia consigam influenciar e mudar. Eu vejo isso no Volt e vejo isso noutros partidos, mas nos partidos tradicionais não vejo isso. Vejo, por exemplo, um governo que tem maioria absoluta, que tem PRR, que tem excesso fiscal, excedente fiscal por causa da inflação, e depois que visão de futuro é que está a implementar? Quais é que são os objetivos que em 2026
vamos mudar radicalmente a realidade do país. Nada. São coisas muito. Vamos ter um bocadinho mais de energias renováveis, vamos ter um bocadinho mais de casas de habitação social, mas não vamos realmente mudar o paradigma dos transportes públicos, do custo de vida, do acesso à habitação, da competitividade da nossa economia. É tudo assim, não sei, faltam-nos pessoas que queiram estar no poder para fazer alguma coisa com ele e em vez de estar no poder para se perpetuar lá e se calhar beneficiar de alguma coisa de estar no poder. Lembrou-me o problema do Diogo, não sabem planear a longo prazo, não é? Pessoas que O não problema sabem do planear a longo Diogo. prazo não deviam estar no presente. É, o Diogo tem um problema grave com planeamento a longo prazo. Disseram-lhe uma vez que ele não sabe fazer. E acho que é isso que vivemos um bocadinho aqui. Vivemos a mandatos de 4 anos e não a pensar no futuro. A verdade é essa. É, o que é que eu vou fazer no meu mandato? Vou brincar aqui aos patrões. Vou ser chefe disto tudo, vou mandar e depois daqui a 4 anos, quem vier depois, que fecha a porta. E acho que é um bocadinho a perspectiva de. Andamos aqui a saltar muitas vezes da esquerda para a direita e 4 anos faz-se uma coisa, passado 4 anos está-se a desfazer essa coisa e a fazer outra, e não há uma perspectiva de ligação e de continuidade, não há a real motivação para fazer um projeto andar do princípio ao fim e haver concordância entre todas as partes e isto vai ser assim, é bom para todos, mas fazer assim. E acho que vivemos muito às guerrinhas, muito a ver quem manda, a ver quem é o galo mais poderoso da capoeira. E Sim, acho que é isso que nos falta também em termos de políticas. Faltam-nos políticas consistentes, concisas, que andem para a frente e que, ok, se é para investir nos transportes, vamos investir nos transportes e daqui a 10 anos ainda não parou o projeto de investimento nos transportes. Porque é giro fazer campanha política agora para os transportes, durante 4 anos andar ali a brincar um bocado, renovar ali as estradas, aumentar, diminuir custos do espaço e depois passado 4 anos, isso vai tudo com os porcos. Porque alguém se lembra que agora sou eu quem manda, se ele fez isto eu vou desfazer porque não concordo. É. sim. Sim, eu acho que falta essa continuidade e falta termos objetivos ambiciosos. Por exemplo, nos transportes, nós recebemos esta famosa bazuca europeia. O que é que vai acontecer em Lisboa, por exemplo, ou no Porto, em resultado da bazuca? Eh, No Porto é uma linha de BRT e uma linha de metro. E em Lisboa é uma linha de metro. Uma extensão de 4 estações na linha vermelha, se não estou em erro, 3 ou 4, até Alcântara, e é a linha circular, que é aquela coisa que é muito discutível. Mas isto não é revolucionário. Isto é tipo, ok, algumas pessoas vão ter mais acesso, porque vão haver mais estações. Mas o que nós devíamos ter uma ambição era de quando é que vamos conseguir que a grande maioria das pessoas ande de transportes públicos em Lisboa e no Porto e não de carro. Ou seja, quando é que as pessoas vão ter de facto um transporte público mais competitivo do que o transporte individual. Porque quando isso acontecer, nós vamos ter grandes poupanças no orçamento das famílias. Porque andar de carro nunca vai poder ser mais barato do que andar num transporte que é dividido por milhares de pessoas todos os dias. E que ainda para mais é Exato. financiado por dinheiros públicos. Então, isto só na perspectiva económica, já nem estou a falar da perspectiva ambiental, da perspectiva do tempo. No transporte público eu não estou a conduzir, portanto eu posso ir a ler, a dormir, no telemóvel. E portanto, se eu tiver um transporte público eficaz, que seja até mais rápido, eu aproveito melhor o meu tempo, porque o tempo de viagem é mais curto e mesmo durante a viagem posso fazer outras coisas para além de estar. No carro não posso. Mas isto falta esta visão. Eu acho que o que tu estás a dizer tem muita razão. Eu acho que o PS e PSD são dois partidos que tiveram um papel fundamental para Portugal transitar para uma democracia, para ter uma alternância, ou seja, para as pessoas realmente sentirem que havia uma democracia de podem escolher entre uma de duas opções praticamente e terem alguns outros partidos que dão ali uns contrapesos. Mas eu acho que hoje isto está tudo em obsolescência. Ou seja, a visão que estes partidos têm já não acompanha os desafios que temos. Também não foram capazes de resolver os problemas do século XX, desde a desigualdade social, há um sistema de justiça que não funciona, há a economia paralela e evasão fiscal, enfim, uma série de problemas crónicos que temos, há problemas de baixa competitividade e produtividade da nossa economia, e agora, para além desses que estão por resolver, há outros, como a crise climática, como a economia global, onde temos players.
que estão acima de tudo, inclusivamente o próprio Estado, a digitalização do trabalho, uma série de novas dinâmicas, o crescimento dos populismos e a ameaça sobre a democracia e sobre os direitos humanos. E nós precisamos de uma renovação política e precisamos que os cidadãos acreditem na democracia mais do que têm acreditado até agora e mais do que aqueles que são os motivos que têm para acreditar nela, porque de facto tem havido uma descredibilização da democracia com todas estas más práticas que temos experienciado. Mas a democracia tem os seus problemas, mas funciona, é o melhor sistema que temos até hoje e precisa das pessoas. Não pode ficar só nas mãos desta classe política, precisa das pessoas, que as pessoas cheguem à frente e não é só nas eleições, não é só votar, seja em coletivos, seja em partidos políticos, mas nós precisamos realmente de acreditar mesmo, precisamos ter algo diferente e mobilizar todas as pessoas para acreditarem e retirarem estas pessoas do poder. É assim, curto e grosso, mas é isso que eu acho. Parece quase a política de uma casa gerida pelos avós, não é? Que criaram a casa e que se mantém no poder quando os pais já têm outro tipo de realidade e os netos ainda têm outra realidade. Portanto, Uma boa já analogia. devíamos deixar os avós de parte, deixar os pais ajudar a criar os filhos para os filhos um dia conseguirem cuidar eles da casa, não é? Sim, E acho que acho que é andamos a um hora bocado de ainda com a política dos avós. deixar os avós descansar em paz, já fizeram a sua parte agora. Agora está na hora de passar Exato. o lugar aos outros. Sabem Bem, que se calhar já conseguem melhor roçamos. acompanhar os grandes desafios que a casa agora enfrenta. Exa- Exatamente, porque toda a logística mudou, não é? Toda a problemática é diferente daquela que eles viveram quando eram jovens. Uhum. E tem que dar espaço a que o sangue fresco, com as problemáticas reais do momento, saibam lidar com elas também, não é? Sim, Bem, Duarte, temos uma hora de conversa já. Já é verdade. roçámos aqui Boa. vários pontos da nossa conversa, de que queríamos falar um bocadinho, não é? Falta-nos falar de alguma coisa, alguma temática que queiras aprofundar um bocadinho, ou passamos Isto para a é um mensagem final e podcast. vamos para o ginásio. Uau! É um podcast onde o convidado ainda pode deixar mais Estás umas. em gestão, claramente. Tão democrático, assim, senhor. Bom, da minha Então, parte, acho que já falámos de várias coisas que eu queria falar. Não estou assim. Até falámos mais do que eu não estava à espera de falarmos tanto de políticas e governos e democracia e políticas é climáticas e verdade. bombas de calor. O primeiro episódio foi sobre religião, o segundo sobre políticas. Está ótimo. Para o terceiro vamos falar de Era quê? como tu dizias no início da chamada, não é isto? Eu posso tocar aqui vários temas, não é? É verdade. É política, é Tens várias clima, vertentes. E exato, é não religião. falámos na alimentação. É verdade. Olha, se quiseres pode Porque ser a aí última. entrávamos em choque e então Não, já não tínhamos um terceiro date. eu Portanto, não vamos sou, manter. eu não sou esse tipo de vegano que choca com as pessoas. A não ser quando brinca às vezes. Mas também Portanto, brincam comigo. se eu Então, te convidar para jantar, tu comes a tua salada e eu como o meu porco no espeto à vontade, não te vais chatear. não, atenção que eu não gosto de comer saladas como. Gosto de salada, mas salada é um acompanhamento, não é um prato principal. Não gosto nada quando vou a um restaurante e pergunto, tem opções veganas? Não, mas posso fazer-lhe uma salada. E eu fico assim, e eu sou uma vaca para comer só erva, assim. Não tem um tofu, não Exato. tem. E quando me dão. E aqueles restaurantes que a opção vegana tem zero de proteína. E eu pergunto, proteína vegetal? E eles já, Não posso pôr os conheço. cogumelos. Eu tipo, não, os cogumelos não têm proteína. Então às vezes fica uma discussão sobre nutrição com o empregado de mesa e eu fico-me a sentir mal, mas eu penso assim, bom, mas ao mesmo tempo esta pessoa é um profissional da restauração e os próprios chefes da cozinha às vezes também não sabem muito de nutrição. Acho que, agora falando do tema da alimentação, acho que em Portugal nós temos uma alimentação muito problemática em muitos aspectos. Nós temos uma autoimagem que temos uma alimentação muito saudável. Mas se fosse assim, porque é que temos os problemas de saúde pública que temos associados à alimentação? Como hipertensão, Mas aí é diabetes. social. Exato, é social, mas vem da dieta, não é da dieta portuguesa, mas dos hábitos alimentares portugueses. Por exemplo, nós somos Sim.
falta educação nessa Sim, parte, não é? Antigamente tu comias pouco e um pratinho de sobremesa dava para uma família de quatro e passaste das vacas magras para as vacas gordas e agora tens os pratos cada vez maiores, as refeições cada vez maiores e a alimentação até era saudável em termos de macros daquilo que comes até são saudáveis, mas as quantidades são exacerbadas e começas a americanizar a alimentação mediterrânea que não vai conseguir acompanhar, porque vais cada vez ter mais obesos, a ter mais diabetes, a ter mais sim. dislipidemias e mais AVCs. Nós não temos Temos uma que perceber a lógica, realidade. nós não temos uma lógica de nutrição na nossa alimentação, é muito de paladar. E Portugal e Espanha são os dois países da União Europeia, da Europa e como um todo, não só a União Europeia, que mais consomem carne por ano per capita. Nós consumimos, enquanto que na maior parte dos países europeus o valor anda ali entre os 70 e os 90 quilos de carne por pessoa por ano. Em Portugal ultrapassa os 100, tipo 100 e tal, 100, 110, 120. Isto aproxima-se dos... Deixa-me agarrar na calculadora. Pronto, Só para eu ver para quanto é ver que eu quantos como, por mais dia, ou vais dividir menos. por 365. Não, e isso é um problema. Ai, que horror! Há quanto? Eu devo consumir à volta de 100 a 110 quilos de Pronto, carne por ano. estás na média e isso é muito mau. É mau para tudo. É mau para a nossa Mas eu só saúde. como carne. Eu Como- não como peixe. Eu poupo os peixinhos porque eu gosto deles no aquário só. por acaso, o valor de peixe também é assim nesses níveis. Portanto, nós comemos esses valores de carne que tu comes, que estão na média, e em cima disso, mas tu não comes peixe, em Das cima disso petas. Ai, eu não como peixe. ainda comemos peixe. Eu não sei se as pessoas já se aperceberam, mas se tu fores a um café e quiseres comer um salgado, na maioria dos cafés não existe nenhum salgado vegetariano. Porque tudo leva. É rissol de camarão, é empada de leitão, de vitela, de tosta mista, não sei o quê. Não há nada. Eu nem Ai, na falo couve já há. nem falo de vegano, eu falo de vegetariano. Uma coisa de queijo ou de Vegetariano. espinafres é muito raro. Já me aconteceu muitas vezes ir ao Pingo Doce, e vou dizer aqui as marcas mesmo, porque precisam ser expostas. O Pingo Doce, o Continente. Os únicos que estão na exceção é o Lidl e o Aldi, que tem uma ampla gama de produtos plant-based. Mas no Pingo Doce e no Continente, que são as principais superfícies, se tu vais àqueles cafezinhos tentar, zero. A não ser que sejam doces. Os doces, sim, era o que só faltava porem carne ou peixe no doce, não é? Que horror! Mas nós temos esse é um problema de saúde pública e é um problema ambiental, porque os nossos Mas ecossistemas, podes vir ao bar da CUF. O bar da CUF tem empada de legumes. também Que eu pode ser já ao vi. celeiro, não é? Também vai ter, obviamente. Nunca provei, mas. Não, mas isso é ótimo que o bar da CUF tenha. Mas isto é um problema, os nossos ecossistemas em Portugal, sobretudo num ambiente, numa situação de crise climática, com mais secas e tudo mais, nós não temos ecossistemas para alimentar esta quantidade de animais para servirem de alimento. Nós, neste momento, em Portugal, nós damos dinheiro aos produtores de gado para comprarem ração, porque eles não têm mais pasto e não têm dinheiro para comprar ração. E nós, muitas vezes, importamos ração, que é soja, e não sabemos se essa soja pode estar a causar desflorestação na Amazónia. Portanto, consumir as quantidades de carne que nós consumimos, eu não digo para deixar de comer, isso seria o ideal, mas nós precisamos de reduzir drasticamente até pela saúde das pessoas, até pela preservação dos nossos ecossistemas e dos grandes ecossistemas do mundo, como a Amazónia, e todos ficamos a ganhar. Eu tenho aqui um terreno e vou plantar soja. Para dar de comer às minhas vacas. Para eu comer a minha carne e ser autossustentável. Está Sim, mas feito. olha, uma das coisas que está em discussão a nível europeu neste momento é a carne de laboratório. E sabes que, infelizmente, na Vi esse Europa, tudo. Vi esse tudo, sim, sim senhora. e infelizmente temos vários países e grupos políticos que são muito conservadores. Não por uma questão de tradição e que não sei o quê, não. Simplesmente porque há um lobby da indústria animal que quer. eh, eu estava a comentar isto outro dia, fazem uma coisa que eu achava que é muito rara de se conseguir em termos de lobby político, que é eles para além de se protegerem em si, normalmente um lobby defende o seu setor, consegue garantir que as novas políticas não afetam o seu setor. Eles conseguem uma coisa rara, que é determinar políticas para regular o setor dos outros. Portanto, eles conseguem leis para regular o setor do leite vegetal, eles conseguem leis para travar o aparecimento de carne ahm, de laboratório, e isto é muito grave. E até do ponto de vista do mercado livre, até para os mais liberais da nossa sociedade, que possam ser também um bocado liberais na economia e conservadores nos costumes,
quem é liberal na economia não pode aceitar que haja um mercado que não dá liberdade a um setor como o leite vegetal, o setor plant-based e estas novas inovações da carne de laboratório, de poderem existir sem condicionamentos por causa dos outros setores que não querem competitividade. Isto é um proteccionismo tosco, arcaico e nada a favor do planeta. Claro. Mais políticas têm que passar do papel para a prática também, não é? Pois, essas acho que ainda nem chegaram ao É. papel. Essas estão lá, Pois, temos eh, que criar o papel então. sim, essas Portanto, têm lá os terceiro lobbies a date impedir que ficamos que cheguem com. ao papel. Terceiro date vamos discutir alimentação e só bebemos cerveja e vodka. Está feito. Pronto, mas se quiseres, Não fica comemos. aqui, tu já me convidaste para ir à tua casa. Se quiseres, fica aqui a promessa com quem nos está a ouvir de eu posso fazer alguma coisa vegana para tu provares e veres que afinal há Que comidas afinal até é incríveis fixe. que quem não comeu ainda está a perder. E eu até Tá faço umas bem. coisas boas. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Duarte, já temos 1 hora e 4. É muito tempo realmente para um segundo date. Está fixe. Uma mensagenzinha final, se calhar, para não te ocuparmos mais tempo. Tu és uma pessoa ocupadíssima e eu Pedíssimo. ainda tenho um ginásio para ir fazer, Sim, eu também. senão matam-me. Ahm, Uma mensagem final para as manas que nos ouvem. Olha, uma mensagem para as manas é o seguinte: nós, gays, não somos todos iguais. Há pessoas que têm uma vida mais feliz e facilitada sendo quem são, amando quem amam, e outros de nós não conseguem fazê-lo. Vivemos numa sociedade que, em muitas partes de Portugal, não é fácil ser LGBT, em certas faixas etárias também não é fácil, para pessoas que estão numa circunstância em que se espera que sejam heterossexuais portanto, forçam-nos e isso gera muita infelicidade. A minha mensagem é de todos nós sermos muito inclusivos, de aqueles que já são livres termos todos uma atitude de passar um testemunho o mais normal possível, e a palavra normal não é uma palavra que eu gosto, mas acho que neste caso aplica-se, de ser LGBT significa ser livre de amar, e quanto mais passarmos esse testemunho, mais fácil será mesmo para aqueles de nós que não conseguem viver dessa forma livre, sê-lo e por isso serem felizes e, sendo felizes, serem pessoas que contribuem para a nossa sociedade, para o nosso todo, também da forma mais positiva possível. Por isso, sejam livres e amem, sejam felizes com muita responsabilidade. E pronto, e sobre a política já falámos aqui muito, já sabem o que é que eu penso e sabem que eu preciso da vossa ajuda para poder trabalhar em prol de todos nós. Por isso, estamos juntos aí. Contraria o monstro que anda aí à volta da comunidade e façam uso do poder que a democracia nos deu, não é? Sim. E já agora, se puderem, participem nos Prides nas cidades mais pequenas. Vão lá. Às vezes não é muito longe da vossa cidade. Às vezes pode ser um bocadinho mais. Vão lá. É muito importante para quem lá está sentir esse apoio, mas para nós ou, aliás, para aquelas pessoas que nos ouvem, que estão eventualmente em Lisboa, ou no Porto, ou em algum sítio que não se sentem nada condicionados, é uma aprendizagem muito importante. Essa solidariedade, essa experiência que pessoas iguais a nós, no mesmo país que nós, não têm a mesma liberdade e a mesma vivência. E para mim, desde que eu fui à primeira Pride fora de Lisboa e Porto, nunca mais quis deixar de participar em algumas Prides. E às vezes, este ano, por exemplo, entre o Pride de Madrid, que tinha imensos amigos que foram, e o Pride de Beja, a minha escolha foi ir ao de Beja, porque realmente é um Pride que faz falta nós irmos. Por isso, façam isso, porque é bom para quem lá está, mas é muito bom para vocês também. Fica o convite. Manas, por hoje é tudo. O próximo episódio há de ser do Diogo, portanto, atentem ao conteúdo todo que ele dá, porque ele vai trazer imenso conteúdo. Eu vou trazendo estes convidados espetaculares que trazem eles o conteúdo. Mais fácil. Um beijo grande, até para a semana. Duarte, em meu nome e em nome do Diogo, de certeza, e do podcast Has de Cá Vir, muito obrigada pela tua participação, por aceitares o nosso convite, por falares comigo 2 vezes e gravarmos 2 episódios, embora um deles é que vá para o ar. Sim. Esperemos, quando acabarmos esta gravação, que o áudio esteja aí. Espero que sim. Não, eu é que agradeço o convite foi um prazer e obrigado também pelo trabalho que vocês fazem em prol da nossa comunidade.
Obrigada. Vá, manas, beijinhos. Tchau, tchau.